Orações da igreja pela volta à exposição de Romanos. Irmãos, a carta aos Romanos é tão complexa e nós chegamos no capítulo 3, verso 20, onde de 21 a 31 são os 10 versos mais importantes da carta e de toda a Bíblia. E pesquisando e estudando esse texto, e devido à sua complexidade, eu tenho adiado o retorno à exposição de Romanos. Eu peço aos irmãos que estejam em oração, porque quem compreender a carta de Paulo aos Romanos terá compreendido toda a palavra de Deus, meus irmãos. Ela é a chave que abre as Escrituras. E esses versos, capítulo 3, de 21 a 31, são os 10 mais importantes versos. Todo o coração da doutrina da salvação encontra-se nestes versículos. Nós vamos tratar da justiça de Deus, da justificação, da propiciação, da redenção, da fé, da graça. Nós aprenderemos a fonte, o meio, a base e o propósito da justificação, da redenção, da propiciação e de todo o dilema, irmãos, que estes versos causaram. A Reforma Protestante nasceu no capítulo 1, verso 17, e no capítulo 3, verso 21, a compreensão da expressão a justiça de Deus. E se todas as religiões, inclusive a católica, hoje acrescentam à fé as obras, é porque a doutrina da justificação pela fé, somente pela fé, não foi compreendida corretamente. E é por isso que não há certeza de salvação. Então não é apenas uma briga teológica, uma disputa, se é graça imputada, se é justiça de Cristo imputada ou infundida, como a Igreja Católica ensina, se a justificação é um ato ou é um processo. O produto disso é que o crente terá ou não terá a certeza da salvação. E Lutero, apesar de ser um doutor em teologia e de já ter ministrado 3 anos em Salmos, em Gálatas e em Romanos, ele só se converteu e nasceu de novo quando ele compreendeu a doutrina da justificação pela graça, somente por meio da fé, somente por Cristo. Então, é o coração das Escrituras. Então eu peço aos irmãos que orem, porque nós não compreenderemos a doutrina da justificação se não compreendermos o atributo divino da justiça e da santidade. Também não compreenderemos isso se não compreendermos a gravidade do pecado. Então, tudo isso tem que ser explicado de uma maneira tão minuciosa para os irmãos entenderem a importância da doutrina da justificação. Até porque os críticos do cristianismo dizem: se Deus, quando nos manda perdoar aquele que nos ofende, por que Ele não nos perdoa sem que tenha que haver a necessidade da morte do seu filho? Por que alguém teria que morrer para Deus nos perdoar? Por que Ele não nos perdoa exatamente como Ele nos manda fazer? Há uma razão para isso. Existe um obstáculo para o perdão. Deus não pode nos perdoar como nós devemos nos perdoar. Existem alguns obstáculos que, se não forem superados, não pode haver perdão. Por quê, meus irmãos? Porque Deus não pode contrariar o seu caráter. Ao inocentar o culpado, Deus não pode cometer injustiça. E a doutrina da justificação vai nos ensinar que Deus encontrou uma maneira justa de absolver o culpado. Um juiz que absolve um culpado é um juiz injusto. E como é que Deus justifica o ímpio? E ao mesmo tempo Ele garantiu, Ele vindicou o seu caráter e a sua justiça. Se não entendermos isso, irmãos, não dá para entender por que nós somos salvos
e o que é a salvação de Cristo. Então, já tenho 25 páginas escritas, né? E ainda vou escrever algumas mais para poder concluir a pesquisa, para trazer para os irmãos a doutrina bíblica da salvação. Então nós vamos hoje abordar Lucas capítulo 22, de 31 a 34. Já tive a oportunidade de refletir com a igreja sobre essa passagem e eu creio que voltar a ela é importante. Lucas capítulo 22, Evangelho de Lucas 22, de 31 a 34. Diz assim: Simão, Simão, é Jesus quem se dirige a ele, né? Simão, Simão, eis que Satanás vos pediu para vos cirandar como trigo, mas eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça, e tu, quando te converteres, fortalece teus irmãos. Respondeu-lhe Pedro: Senhor, estou pronto a ir contigo, tanto para a prisão como para a morte. Tornou-lhe Jesus: digo-te, Pedro, que não cantará hoje o galo, antes que 3 vezes tenhas negado que me conheces. Pai Santo, demole as nossas barreiras para ouvir a Tua palavra. Abre os nossos ouvidos para ouvir a Tua voz. Faze-nos, ó Deus, crescer nesta manhã. Nós te suplicamos estas bênçãos, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, eu quero começar essa mensagem perguntando a cada um dos irmãos aqui presentes, e com certeza eu já fiz a mim mesmo essa pergunta: por que negamos a Cristo? Por quê? Pedro negou 3 vezes que conhecia Jesus. Você já passou por alguém que você conhece e ele lhe conhece, ou ela, e essa pessoa fingiu não o conhecer? É uma sensação desagradável. Pedro arrumou as mais fortes desculpas, a maneira mais veemente que pôde, para convencer os que o ouviam de que ele não conhecia, não o seu Senhor, o seu Deus, mas esse homem. Exatamente assim que ele diz: não conheço esse homem. Quem é esse homem? Por que nós negamos a Cristo? Existem muitas maneiras de negar a Cristo. Não é necessário estarmos debaixo de uma perseguição atroz, com alguém colocando uma arma na nossa cabeça e ameaçando-nos de matar se não confessarmos que Jesus é o Senhor. Nós negamos a Cristo quando, para agradar pessoas, fazemos o que elas querem ou o que o mundo quer e nós o desagradamos. E aí nós o negamos que o conhecemos, negamos que conhecemos a sua vontade e a sua verdade, porque não estamos dispostos a desagradar as pessoas e nem a nós mesmos. Por que negamos a Cristo? A primeira razão que eu apresento para os irmãos está na resposta de Pedro. Pedro disse: estou pronto, preparado. Pedro, meus irmãos, negou a Cristo porque tinha uma avaliação equivocada de si. Pedro se julgava pronto, preparado, mas ele não estava. É como alguém que diz: eu estou pronto para fazer a prova, e ele tira 2 na prova, e ele então se dá conta, com o resultado da prova, de que ele não estava, ele se julgava pronto, preparado para aquela prova. Mas quando ele foi submetido a ela, ele descobriu claramente que preparado não estava, porque quem
está preparado não tira uma nota daquela. Você já está pronto para fazer o teste? Sim. E o indivíduo não consegue, não está pronto. Pedro disse, estou pronto, estou preparado, estou em condições, não só, Senhor, tanto para a prisão como para a morte. Ele se julgava preparado para isso, mas ele não estava. Irmãos, o Senhor Jesus escreveu para uma igreja, uma das 7 igrejas da Ásia Menor, e aquela igreja tinha uma avaliação de si absolutamente equivocada. Ela dizia, rico sou, e estou enriquecido, e de nada tenho falta. Mas vejam a avaliação de Cristo, e não sabes que és um coitado, e miserável, e pobre, e cego, e nu. Aquela igreja tinha uma avaliação de si errada demais. Por isso Paulo diz, aquele que pensa estar em pé, aquele que julga, aquele que, após avaliar, conclui, eu estou de pé, mas ele não está de pé. Ele tem critérios de avaliação que é falso, ou são critérios falsos. Esta igreja era uma igreja orgulhosa, prepotente, que se julgava rica, enriquecida, de nada tenho falta, sou uma bênção. E Jesus disse, você é pobre, é cego, é nu. E tinha posto Cristo para o lado de fora. E ele está dizendo, eis que estou à porta e bato. Esse sermão não é para pregar para incrédulo. Cristo à porta do coração do homem incrédulo querendo entrar. Esse texto fala de Jesus do lado de fora de uma igreja, batendo e querendo entrar na igreja dele. Uma igreja que o pôs para fora. Como muitos de nós colocamos Cristo para fora da nossa vida e achamos que Ele está dentro da nossa vida. Então Pedro disse, eu estou pronto. Ele não estava. Muitos se julgam espirituais, maduros, firmes, constantes, mas quando as provas vêm, tiram 0. Quando vem a tentação, caem, negam a Cristo, porque o orgulho espiritual, a autossuficiência espiritual, ela cega, e ela nos dá critérios errados, falsos, espúrios, que nos leva a concluir que nós estamos bem quando não estamos bem. Por isso que o ditado afirma que o pior cego é aquele que não quer ver, é aquele que não quer enxergar a realidade. E Pedro disse, eu estou pronto, e ele não estava. Na hora H, vergonhosamente, ele negou Jesus. Como muitos de nós, como eu e como você. Portanto, meus irmãos, é muito bom rever, à luz da palavra de Deus, a nossa vida espiritual. Segunda razão por que Pedro caiu, vamos ver? Vamos para o versículo 40 deste capítulo. Quando chegou àquele lugar, disse-lhes, orai, para que não entreis em tentação. Mas observem o verso 45. Depois, Jesus, levantando-se da oração, veio para os seus discípulos e achou-os dormindo de tristeza. Sabe por que nós negamos a Cristo? Porque nós negligenciamos a palavra de Deus. O Senhor disse, vigiai e orai para que não entreis em tentação. Se os irmãos observarem o contexto, verão que exatamente o que antecede a este momento, a esta palavra de Jesus a Pedro, foi a ceia. E na ceia Jesus disse, tem um traidor entre nós, e Pedro cochichou, João, quem é? E João no peito de Jesus ouviu, e depois ele deve ter dito, olha, deve ser Judas, porque ele saiu. Pedro sabia, o contexto era um contexto sério. E Pedro e os apóstolos são avisados, orai, para que não entreis em tentação, vigiai, orai, segundo Mateus. Mas não deram bola, não deram crédito. No entanto, dormindo de tristeza. A tristeza, muitas vezes, gera esse sono. Os irmãos sabem que uma pessoa triste ou deprimida, muitas vezes ela não quer sair da cama. Ela, se deixar, fica o dia inteiro deitado. Não é por preguiça, é por falta de motivação até para trabalhar e fazer as coisas que normalmente a pessoa faz com todo o prazer. A depressão, a tristeza,
provoca esse tipo de coisa. Eles estavam num momento muito triste, e a tristeza dominou os apóstolos, e eles dormiram de tristeza, e Jesus disse: levantem-se. Verso 26 disse: por que estás dormindo? Não é hora de dormir. Levantai-vos e orai, para que não entreis em tentação. Ele repete. Pedro negou a Jesus, irmãos, e os apóstolos também, e nós negamos, porque o Senhor nos diz na sua palavra, de Gênesis a Apocalipse: vigie, ore, e nós não damos crédito. Pedro, quando escreveu sua carta, ele agora amadurecido pelas suas derrotas e fracassos, ele disse: o diabo, o vosso adversário, anda em derredor. E ele disse: vigiai, sede sóbrios. Agora, estas palavras estão na boca de Pedro, porque Pedro aprendeu que se não vigiar e não orar, vai entrar em tentação. E quando você entra na esfera da tentação, você está sob uma prova e um teste severo. Quem entrar em tentação sem ter uma prévia vida de oração, cai, nega conhecer Jesus. Digo, não conheço esse homem. Quem? Esse homem. Eu já ouvi dizer de uma experiência de uma mulher que a filha tinha vergonha dela por causa da pobreza, e aquela mulher trabalhava duro para manter a filha na escola, e ela tinha vergonha. E ela, certa vez, fingiu, no meio das colegas, não conhecer a mãe. A tratou como uma estranha. E o relato daquela mulher foi de uma dor profunda. Não conheço esse homem. Negamos a Cristo porque somos orgulhosos espiritualmente. Negamos a Cristo porque nos julgamos bons demais. Todos os que caem em pecado, meus irmãos, a soberba, diz o livro de Provérbios, precede. Os irmãos lembram desse versículo? A queda, a ruína. Está lá em Provérbios, a soberba. Todos os que caem é porque se tornaram soberbos espiritualmente. Porque não dão crédito ao Senhor e às suas advertências: vigiai e orai. Terceira razão por que negamos a Cristo, como Pedro negou. Os irmãos observem, por favor, o versículo 54. Jesus foi preso, levado, então prendendo-o, verso 54, o levaram e o introduziram na casa do sumo sacerdote, e Pedro seguia-o de longe. O discípulo segue Jesus de perto. Nós, meus irmãos, negamos Jesus porque nem queremos abrir mão dele, mas também não queremos abrir mão do mundo. Nós não queremos abrir mão. É aquela história, a vida dupla, a vida dividida, corações divididos. Não abrimos mão de Cristo, mas também não abrimos mão de outras coisas. Nós o seguimos de longe. E é essa distância entre nós e Cristo no discipulado que é absolutamente fatal. Nós, meus irmãos, negamos a Cristo porque o seguimos de longe. Verso 55. E tendo eles acendido fogo no meio do pátio, e havendo-se estar sentado na roda, sentou-se Pedro entre eles. Pedro negou a Jesus porque ele sentou na roda dos escarnecedores que acenderam um fogo para se aquecer. Pedro estava com frio e com medo, e ele foi buscar aquecimento e companhia na roda dos escarnecedores. Irmãos, a palavra de Deus é tão clara. O apóstolo Paulo, ele nos exorta da seguinte maneira. Os irmãos, por favor, atentem para essa leitura bíblica. Ele diz assim: já por carta vos escrevi que não vos comunicasseis com os que se prostituem ou não tenham comunhão com os que vivem na imoralidade. Com isso não me referi à comunicação em geral com os devassos deste mundo, ou com os avarentos, ou com os roubadores, ou com os idólatras, porque então vos seria necessário sair do mundo. Se fosse isso, você não pode mais trabalhar, você não pode mais estudar, porque
O contexto é de pessoas não crentes. Mas agora vos escrevo que não vos comuniqueis com aquele que, dizendo-se irmão, for devasso, avarento, idólatra, maldizente, beberrão, roubador, com esse tal, nem sequer comais. Existem pessoas que dizem, eu sou crente, eu sou irmão em Cristo. Mas ele não é, ele é lobo devorador, vestido de ovelha, no seio do povo de Deus. Isso vai acontecer. Por isso que nós temos que tomar cuidado. Nem tudo que reluz é ouro. E nem todo mundo que está na igreja pode ser considerado boa companhia. Tem que selecionar, porque tem muita gente se dizendo irmão e vivendo uma vida fora da vontade de Deus. E muitos estão se deixando influenciar. Observem bem. Não vos enganeis, as más companhias corrompem os bons costumes. É simples. Põe uma batata podre dentro de um saco de 70 quilos de batata e ela se encarregará de apodrecer as 69 outras. Os irmãos sabem disso. Ou o tomate, ou a laranja, não importa, ou uma cenoura. Põe uma estragada no meio e ela estraga as outras. Pedro seguiu Jesus de longe. E ele se assentou na roda dos escarnecedores. O Salmo número 1 é absolutamente claro sobre isso. São as nossas companhias. Se você está com medo, está com frio, não vá se aquecer no fogo do mundo. Não pense que o calor que há no mundo, na roda dos escarnecedores, é a solução, porque não é. Pedro negou Jesus e nós também negamos, porque o nosso orgulho espiritual, a nossa negligência para com o vigiar e o orar, e o fato de seguirmos Jesus de longe, faz com que sejamos divididos e nos assentemos na roda dos escarnecedores e queiramos nos aquecer junto à sua fogueira. Meus irmãos, a Bíblia diz que o galo cantou depois das 3 negativas de Pedro. Vejam o verso 61. Virando-se, o Senhor olhou para Pedro. Quando o galo cantou, Jesus olhou. Eu imagino que lá estava a roda, ele aqui preso, amarrado, e naquele momento, meus irmãos, não o corpo, apenas o olhar, ele olhou para Pedro. Se tivéssemos uma fotografia desse olhar, uma imagem daquele olhar, aquele olhar, no meu entendimento, não foi de acusação, mas os irmãos observem que, e Pedro lembrou-se da palavra do Senhor. Pedro só se lembrou da palavra de Jesus Cristo, depois de ter negado vergonhosamente 3 vezes a Cristo, e o Senhor olhou para ele. Aí ele se lembrou, Jesus me disse que eu, antes do dia amanhecer, eu o negaria. Irmãos, quando nós esquecemos a palavra do Senhor, às vezes só lembraremos que a palavra nos advertiu depois da queda, de estarmos machucados, feridos, arruinados na lama, tendo ferido outras pessoas com resultados danosos para a nossa vida e a dos outros. Então lembraremos, a palavra de Deus diz para não fazer isso. Lembrou tarde demais, ainda bem que lembrou. É porque muitos se esquecem da palavra de Deus. Leem a Bíblia todo dia, ouvem sermões todo domingo, de manhã, de noite, escola bíblica, estão ouvindo com esses ouvidos. Mas Jesus dizia constantemente, anotem quantas vezes essa expressão está registrada nos evangelhos: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Será que ele pensou que estava todo mundo ali, sem orelha e sem aparelho auditivo? Que ouvidos eram esses que ele vivia dizendo, quem tem ouvidos, ouça? É o ouvido do coração. O que é a circuncisão? É abrir, esse é o propósito da circuncisão. E o Senhor diz ao seu povo, vocês são circuncidados no corpo, mas o coração não é circuncidado, é fechado para mim, é duro, é insensível. Circuncidai o coração, Deus diz, abra o coração, para a minha palavra penetrar nele.
Porque a marca, o sinal da aliança de Deus, a circuncisão, está lá. No homem, no judeu, ele é circuncidado, mas o coração é incircunciso. E Paulo já nos ensinou em Romanos, nós já vimos que o verdadeiro judeu é o interior, a verdadeira circuncisão é a do coração, porque é feita pelo Espírito, não é uma anestesia, não é um bisturi que vai ali e tira o prepúcio da glande, não é. Isso não é circuncisão, é quando o Espírito faz isso, ele abre o coração. Tem gente ouvindo, mas não está escutando Deus falar, não está. Está aqui todo domingo, mas não está ouvindo. Está escutando porque não é surdo, mas o coração não está nem aí. Não dá bola, não dá crédito para Deus. Pedro se lembrou da palavra depois da queda. Irmãos, leiamos diariamente a palavra de Deus, respeitemos a palavra de Deus. Deus não mente, a palavra de Deus é a verdade. Como eu disse há poucos instantes, fiquei triste ao perceber quantos irmãos, membros da igreja, não são dizimistas, não abraçaram a campanha. E Deus, por exemplo, na sua palavra nos adverte contra a sonegação daquilo que é dele. E muita gente vive com as finanças enrolada e a vida financeira da pessoa nunca deslancha e ela não percebe muitas vezes que a sua infidelidade não atrai sobre ele mesmo a bênção divina sobre as suas finanças. Desobediência. Tem muita coisa acontecendo, meus irmãos, na nossa vida que é disciplina de Deus, porque nós não queremos ouvir a palavra de Deus. Pedro lembrou-se da palavra do Senhor, depois que ele vergonhosamente negou o seu Senhor e o seu Salvador. Agora, meus irmãos, vamos voltar para o versículo 31. Jesus está a uma noite da sua morte. Basicamente, 3 anos se passaram. Jesus mudou o nome de Simão logo no início. Os irmãos observem no livro de João, no Evangelho de João, que quando André leva Simão a Jesus, ele diz: tu és Simão, tu serás Pedro. Ali. Então, já faziam quase 3 anos que Pedro só escutava Jesus o chamar: Pedro, Pedro. São 3 anos ouvindo alguém chamar: Pedro, Pedro. Foi ele quem mudou, e se ele mudou, ele não poderia chamá-lo pelo velho nome. Mas agora observem bem como Jesus se dirige a ele: Simão, Simão. Na cultura hebraica, a repetição é para fins de ênfase e para deixar claro, algo em sério e importante será dito. Então observem, Pedro deveria ter reagido: Jesus mudou o meu nome, foi ele quem alterou o meu nome, não fui eu. E desde então ele só me chama de Pedro, a rocha. E agora ele se dirige a mim: Simão, Simão, o meu velho nome. A ficha de Pedro aí já deveria ter caído. Ele está dizendo: você ainda não é a rocha, você ainda é Simão, é fraco. Porque Jesus o abordou: Simão, Simão. E ele vai dizer algo: Satanás vos pediu. Está no plural, vos, não só a ele, mas os apóstolos. Satanás pediu. No grego, a palavra tem a ideia forte de quase que uma exigência. Satanás não é autônomo, não é independente, ele está debaixo do governo soberano de Deus, não faz o que quer, quando quer e como lhe apraz. Ele está debaixo da soberania divina, como diz Lutero, na coleira de Deus. E ele não faz o que quer sem autorização divina. E ele pediu autorização para fazer o que fez com Jó. Lá em Zacarias, os irmãos verão alguma coisa parecida, se não me engano, no capítulo 3. Satanás pediu: quero submeter os apóstolos a um teste. Me autoriza, Deus. Eu quero peneirá-los como trigo, ou cirandar como trigo.
O que é cirandar como trigo ou peneirar como trigo? Quando as máquinas modernas que hoje nós conhecemos não existiam, de que maneira se separava o grão da palha após a colheita? Levava a colheita para um lugar alto, onde ventava, então se enchia aquela peneira com o trigo e jogava para cima. Sacudia bastante, jogava para cima. O vento leva a palha e o grão cai. Assim se separava grão da palha. Peneirar como trigo é um teste. Deus, eu quero saber se os teus apóstolos são grão ou se eles são palha. É grão ou é palha? Me autoriza eu peneirá-los como trigo, quero jogá-los para cima. Vamos ver se o vento leva ou se eles caem, se é grão ou se é palha. Irmãos, o texto não diz, mas está claro que Deus autorizou. Isso é algo que escapa à nossa compreensão. O fato de Deus permitir que Satanás, e ali não foi nenhum demônio, foi o próprio Satanás. Os irmãos observem que nós enfrentamos vários casos de possessão demoníaca. São demônios. Agora, aqui não. O Filho de Deus, o confronto foi direto com o próprio Satanás. E o próprio Satanás queria se encarregar dos apóstolos de Cristo. É o próprio Satanás, é o inimigo, é o arqui-inimigo, pedindo autorização. E Deus deu. Eu não tenho respostas, os irmãos também não vão encontrar, porque Deus autoriza que esses seres espirituais, inteligentes, embora malignos em sua natureza, nos testem. Mas isso acontece. Agora, meus irmãos, o Senhor Jesus declara: mas eu roguei por ti. Hebreus diz que nosso grande sumo sacerdote, assentado à destra da majestade nas alturas, vive para interceder por nós. É porque o Senhor intercede por nós, meus irmãos. Até hoje é que piores coisas ainda não nos aconteceram, porque tem alguém orando por nós. Tem alguém intercedendo por Jorge Max. Quando eu fui ao Rio, eu estive com muitos irmãos da primeira igreja que eu pastoreei e da segunda. E que alegria ouvir: pastor, até hoje não esqueço e não deixo de orar por você. Meus irmãos, que alegria. O bem que isso me faz, os irmãos não têm nem ideia quando eu sei que as pessoas oram por mim. Agora, Jesus, o teu intercessor, É triste as pessoas acreditarem que Maria intercede e que os santos intercedem e que você vai a eles. Irmãos, Jesus é o nosso mediador e ele diz: eu roguei por ti. Se não fossem as orações do Senhor, meus irmãos. Vamos voltar para o versículo 61, por favor, meus irmãos. Vejam, virando-se o Senhor olhou para Pedro, e Pedro lembrou-se da palavra do Senhor, como lhe havia dito: hoje, antes que o galo cante 3 vezes, me negarás. E havendo saído, chorou amargamente. Foi porque Jesus orou por ele. Porque este arrependimento profundo de Pedro, aquele choro de amargura, chorou amargamente. Eu gostaria que Pedro estivesse aqui agora e que nos autorizasse a colocar uma gota das suas muitas lágrimas no nosso dedo para colocar na ponta da nossa língua, e os irmãos diriam: nunca experimentei nada tão amargo. As lágrimas que Pedro verteu foram lágrimas de amargura. Ele amava Jesus e ele traiu a quem ele mais amava. Essa é uma das piores dores que o ser humano experimenta, quando ele se dá conta de que ele traiu, ele feriu, ele negou as pessoas que ele mais amava. Talvez fosse a última coisa da vida que Pedro desejasse, era ter magoado, traído o seu Senhor.
E os irmãos sabem disso, nós falhamos com as pessoas, e quando nós falhamos com as pessoas que nós amamos, o sofrimento é grande, porque nem sempre as pessoas conseguem nos perdoar. Pedro, meus irmãos, chorou amargamente, ele sofreu, porque eu neguei o meu Senhor, eu neguei o meu Senhor. Isso doeu profundamente, mas graças a Deus, irmãos, porque Pedro chorou amargamente, porque ele se transformou em uma das colunas da igreja. E o grande apóstolo Pedro, a quem Jesus disse: dar-te-ei as chaves do reino dos céus. O que desligares na terra será desligado no céu, o que ligares na terra será ligado no céu. Pedro usou essas chaves para abrir, no dia de Pentecostes, o evangelho para os judeus. Em Atos 8, ele usou essas chaves para abrir o evangelho para os samaritanos. E ele usou essas chaves para abrir, em Atos 10, a porta para os gentios. O ministério com os gentios foi de Paulo, mas quem abriu a porta foi Pedro. Os irmãos sabem disso, está lá no livro de Atos. Ele se tornou o grande Pedro, porque ele chorou amargamente. Eu não sei se tem irmãos aqui nesta manhã que estão tristes no coração porque também têm negado ao Senhor. Mas por estas ou por outras razões. Mas o fato é que Pedro chorou amargamente. E esse choro amargo, o choro do arrependimento genuíno e verdadeiro, trouxe restauração. Por quê? Porque Jesus disse: Pedro, de agora em diante, larga estas redes, porque eu ponho agora nas tuas mãos outras redes. Você será pescador de homens. Então, Jesus botou na mão de Pedro a rede. Mas lá, no final, Cristo ressurreto, põe na mão de Pedro o cajado. Para a tríplice negação vergonhosa, o Senhor lhe perguntou 3 vezes: tu me amas? Para que ele tivesse a tríplice oportunidade de reafirmar o seu amor e dizer: eu te amo, tu sabes que eu te amo, tu sabes que eu te amo. Pedro foi restaurado à liderança, ele era o líder dos 12, não tem como não admitir esse fato, ele era o líder, e um líder que falha, ele já não é mais digno de ser seguido na opinião dos seus seguidores. E talvez os outros dissessem: ele já falhou, falhará de novo. E o Senhor o restitui à liderança dizendo: Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? Então pastoreia o meu rebanho. Toma o cajado, eu já te dei a rede, serás pescador de homens, e eu te dou o cajado, você vai pastorear o meu rebanho, você vai liderar o meu povo e a minha obra. Porque Pedro chorou amargamente. Deus restaura, mesmo aqueles, a mim, a você, a nós, apesar das nossas quedas, das nossas infidelidades e traições, quando há choro amargo, há perdão, há restauração. Deus é todo poderoso e Ele faz isso. Agora, meus irmãos, observem no verso 32, que o Senhor intercedeu por Pedro e deixou claro onde Satanás mira. Irmãos, quando Satanás nos tenta, quando ele quer nos peneirar como trigo, onde ele está mirando? Para que a tua fé não desfaleça. O alvo, Pedro, Satanás, meus irmãos, ele põe a mira, ele joga o laser, mas sabe onde ele mira? Aquela bolinha, o laser vermelho, sabe aonde fica? É na fé. É a fé. Com a tentação para a queda, o alvo do diabo, o alvo satânico é o esmorecimento da fé. Quando ele nos tenta e nós caímos na tentação, o resultado é uma fé abalada, é uma fé que desmaia, que esmorece, que enfraquece. Então ele mira na nossa fé, porque ele não pode remover a nossa fé. Ele não pode retirar de nós a fé, mas ele pode fazer com que a fé desmaie. E eu pergunto, qual a diferença entre uma pessoa morta e uma pessoa desmaiada? É que a desmaiada está viva, mas o estado dela é como um estado de morto. Está desmaiada, está viva, mas não fala.
você chuta, você pega o braço, levanta o braço, solta e cai o braço. Está desmaiada. Satanás não pode tirar a sua fé e fazê-lo morrer espiritualmente, mas ele pode trabalhar, e ele trabalha para que a sua fé fique desmaiada, esmorecida, desfalecida. Você já viu alguém na sua frente desfalecer? Ela caía assim como um saco que eu já vi alguém desmaiar. E a pessoa cai pelo chão, desfalece, sem força. Ausência de qualquer força para se sustentar sobre as próprias pernas. E é isso que o diabo quer. O crente com a fé desfalecida. Ele não crer mais na bondade de Deus. Ele não crer mais no poder de Deus. O salmista disse: espere em Deus, ainda o louvarei, porque Deus vai intervir. Mas se eu não creio que Deus cumpre as suas promessas e agirá, então eu não o esperarei por Ele. Porque o pressuposto do esperar é a fé. Fé na palavra dele. A esperança cristã está calcada na palavra. E a palavra sobre a fé. Por isso que a fé vem pelo ouvir. Ouvir a palavra de Deus. Segundo Paulo, na armadura que Deus mesmo confeccionou, não foi o homem. A armadura que nos capacita a enfrentar o mal, a fé é o escudo. Irmãos, nós já temos visto aí pelo cinema algumas cenas de exércitos que lutavam naquela época. Os irmãos já viram milhares de flechas que são jogadas por milhares de arqueiros, a chuva, aquela chuva de flechas. Algumas delas vêm incendiadas, com a ponta incendiada, sem o escudo, elas cravarão nos inimigos. O que protege o soldado de uma lança que é arremessada, de uma espada que quer perfurar e traspassar, ou de uma flecha, é o escudo. Ora, se a fé é o escudo, e se a fé está desfalecida, é igual um soldado que tem o escudo na mão, mas ele está com o escudo nessa posição, arriado. Então todas as flechas, todas as lanças e todas as espadas o atingirão, porque ele tem o escudo, mas ele está arriado. A fé, Satanás mira na fé, fazê-lo duvidar de Deus, fazê-lo duvidar da palavra de Deus. Jesus disse: Pedro, eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Agora, meus irmãos, o Senhor disse: quando te converteres, fortalece teus irmãos. Tem gente querendo abraçar o ministério do fortalecimento, do apoio, da ajuda a outros, mas se esquece que o pressuposto é te converteres. Estava faltando algo na vida de Pedro. Irmãos, ser membro da igreja necessariamente não significa ser convertido. A conversão é uma volta, a palavra literalmente no grego é volta, o que dá a ideia de que você caminha numa direção, você gira 180 graus e você volta na direção oposta. Pedro estava na direção oposta do que Deus queria. Quando te converteres, quando voltares, e Pedro chorou amargamente. Irmãos, está faltando conversão, arrependimento profundo. E quando uma pessoa se arrepende, ela volta, ela dá meia volta. Aquele que diz, eu estou arrependido, e ela continua na mesma direção em que ela estava, não houve arrependimento. O arrependimento profundo faz com que a pessoa entenda, estou na direção errada, tenho que voltar. Onde está o retorno? E ele faz o retorno, e ele volta na direção oposta. Quando te converteres, você é convertido? Eu não estou perguntando se você já foi batizado aqui. Eu estou perguntando, você é convertido? Quando te converteres, fortalece teus irmãos. Para ministrar aos outros, primeiro, você precisa ser convertido a Cristo. Quem não quer se arrepender das suas quedas, não tem condições de continuar
querendo ministrar aos outros. O grande problema que as igrejas enfrentam quando se fala de disciplina é que normalmente as pessoas disciplinadas, elas não aceitam a disciplina porque não reconhecem seus pecados e erros e saem da igreja, vão para uma outra igreja ou fundam uma igreja. Ponto final. Então, não há conversão. E a pessoa quer continuar ministrando a vida das pessoas. E aí acaba em apostasia. Existem vários casos de pastores que foram bênção, caíram em pecado, não passaram por uma conversão e continuam querendo ministrar, fortalecer os irmãos. Mas sem conversão, meus irmãos, não dá. Irmãos, o Senhor é tão claro, a palavra de Deus é tão clara. Pedro negou a Cristo, nós também negamos Jesus. Pedro negou porque foi orgulhoso, avaliou-se erradamente, julgou-se o que não era. Pedro e os apóstolos não deram crédito à advertência para vigiar e orar. Pedro seguiu Jesus de longe, não abriu mão dele, mas também não o abraçou, não o seguiu de perto. Ele foi se aquentar na roda dos escarnecedores. Pedro não se lembrou da palavra de Deus. Por isso ele o negou, como nós o negamos. Mas graças às orações de intercessão do Senhor, ele chorou amargamente. Eu termino, meus irmãos, esta mensagem, dizendo para os irmãos que Satanás existe e por detrás de muito do que está acontecendo na nossa vida, lá está ele, nos testando. Infelizmente hoje, o cristianismo está secularizado, ou seja, nós entendemos tudo de um ponto de vista meramente humano. Não, o que está acontecendo no meu trabalho, nessa intriga, nesse complô, nessa situação? Não, é apenas alguém que tem inveja de mim. São maneiras de entender meramente humanas. Eu não estou dizendo, meus irmãos, que nós temos que ver demônio em tudo. O problema é que muitas coisas estão acontecendo no mundo, na nossa história concreta, mas por detrás, o que está acontecendo no mundo espiritual é uma ação maligna para nos fazer cair. John Stott, que é um dos grandes teólogos da atualidade, ele diz que temos que ler Atos dos Apóstolos com Apocalipse, porque Atos é o que você vê no palco. Apocalipse é o que está por detrás da cortina, que está no palco. Então, Eliseu pediu a Deus para que abrisse os olhos do seu ajudante, para que ele visse. Estava ali, mas o mundo espiritual não é visto por nós. Mas aquele mundo espiritual estava ali. Quando, em resposta à oração de Eliseu, Deus abre seus olhos, ele vê os exércitos de Deus que estavam ali, mas ele não via. Ele só estava vendo os exércitos do inimigo. Existe um mundo espiritual que você não vê. Eu já estive várias vezes com pessoas com demônio, e eles estão dizendo, está ali, eu estou vendo, está ali. Eles estão vendo, eu não vejo, você não vê, mas está ali. E essas pessoas estão vendo, tudo que está acontecendo ali, está vendo. Está claro, estão vendo. O mundo espiritual está aberto para eles. Então, existe um mundo espiritual. E muito do que acontece nesse mundo nosso, real, concreto, irmãos, é produto daquilo que está acontecendo na esfera espiritual. Quantas pessoas já confessaram que pegaram arma e saíram atirando nos Estados Unidos e aqui mesmo no Brasil, porque ouviram uma voz dizendo para fazer isso? Eu conheço um rapaz que hoje é crente, que 2 vezes ele tentou o suicídio. Uma, ele se cortou todo porque ele se jogou contra uma janela para pular. E a outra, ele já estava em pé na janela para pular lá de cima do apartamento. Quando o pai que estava orando, naquele momento, ele sentiu de Deus que era para ir no quarto do seu filho, ele foi lá. E ele o viu lá e ele disse, filho, para. Começou a orar por ele. E ele disse, um homem
um vulto entrou aqui, veio comigo para a janela e disse, vamos pular juntos. O que é isso, irmãos? É loucura só? Claro que existem casos de loucura, não estou dizendo que não existe. Existe muita coisa acontecendo. Então existe um mundo espiritual, invisível para nós, mas está aqui, meus irmãos. Se nós não acreditarmos no que a palavra de Deus diz, como Pedro, agora sim estou lembrando, nossa luta não é contra a carne e contra a sangue. Por que eu não lembrei disso? Irmãos, lembre-se da palavra de Deus, lembre-se do que ela diz. E o Senhor está dizendo, Satanás pediu, Deus autorizou, eles foram jogados para cima, e o diabo queria que eles fossem palha, mas pela misericórdia de Deus, ele viu que os 12 apóstolos eram grãos, e esses homens, meus irmãos, foram uma bênção, e foram as colunas da igreja, assim como nós também poderemos ser, se como Pedro, chorarmos amargamente. No entanto, não necessariamente teremos que cair para experimentar isso. Então vamos ouvir o Senhor. Ele fala de Satanás, ele diz vigie e ore. Jesus não é um louco com mania de perseguição. Eu conheci uma pessoa que estava tão perturbada mentalmente que ela achava que era vigiada, era seguida por pessoas na rua. Irmãos, nós não somos assim. Mas o Senhor disse, vigie. O inimigo, agora quem fala é Pedro. O inimigo, vosso adversário, anda em derredor, como um leão faminto, buscando a quem possa devorar. É assim que ele anda. Não deixe que ele devore a sua vida. Ouça a palavra de Deus, dê crédito à palavra de Deus, chore amargamente, diga, Deus, restaura a minha vida. O Senhor restaurou a vida de Pedro. Eu já errei, eu já te neguei, sofri e fiz sofrer. Mas o Senhor restaurou Pedro, o Senhor pode me restaurar. Restaura o meu casamento, restaura a minha vida, restaura a minha família. Mas tem que ser um choro amargo. Lágrimas de crocodilo não enganam a Deus. Vamos baixar as nossas cabeças e vamos orar.